criança na escola é real cobrando juro. É pedra no alicerce, é um tijolo no muro. É um pomar irrigado na produção do futuro. Olá, galerinha do sexto ano! Essa estrofe, composta de 6 versinhos que eu acabei de recitar para vocês, faz parte do poema A Criança na Escola, que encontra-se na página 33 do livro de língua portuguesa de vocês, mais especificamente na unidade 4, tá? E esse poema, ele faz parte de uma literatura que surgiu lá no século XVI, intitulada de literatura de cordel. E por que esse nome? Quais são as características dessa literatura? Bom, o cordel, na verdade, a literatura de cordel é um poema, né? É um poema normal, comum, porém ele é bem ritmado, cheio de cadência, né? Dá quase para cantar. Só que, por que ele recebeu o nome de cordel? Por quê? O cordelista, que é o autor do cordel, fazia esse poema, né? E ele era impresso hoje, se a gente for fazer aí essa passagem, como se fosse numa folha A4 ou numa folha de caderno, né? Uma folha comum, simples de caderno. E essa folha, né? Ali o cordelista imprimia, colocava os seus versos, estruturava o seu poema e pendurava em cordas ou cordéis ou barbantes. E colocava nas feiras livres daquela época para serem vendidos. Pois bem, aqui no Brasil, essa literatura, ela ganhou muita expressão no Nordeste do país. E vale ressaltar, turminha, que esse poema, os versos, na verdade, a estrofe dele são maiores, né? As estrofes desse poema, intitulado aí Poema ou Cordel, eles são maiores. Uma estrofe pode conter 6, 8 ou até 10 versos. Voltando aqui para o nosso país, o que aconteceu? A partir da literatura de cordel, né? As pessoas aí do Nordeste do nosso país, os artistas do Nordeste do nosso país, aproveitaram essa cadência, aproveitaram todo esse ritmo da literatura de cordel e criaram também o repente. Porém, qual é a diferença do cordel, a literatura, o poema do cordel para o repente? O poema do cordel, da literatura de cordel, ele é escrito, quase que obrigatoriamente escrito. E o repente não. O repente ele é feito na hora, com a criação, com a criatividade do repentista, que ao mesmo tempo que ele vai declamando, ele vai fazendo esse poema cantado, ele vai tocando ali o seu instrumento, geralmente uma viola, antigamente uma viola, hoje no Nordeste nós temos o pandeirinho. Então o repentista ele vai fazendo ali na hora, né? É muito espontâneo. Então ele vai expressando, vai fazendo o seu poema, o seu repente e vai cantando, né? Escuta aí, galerinha, o que agora eu vou dizer. E assim vai sucessivamente. Pois bem, galerinha do sexto ano, todo poema, né, seja ele escrito, seja ele para deixar registrado, seja ele para ser cantado, como o repente é cantado, ele tem também algumas outras características. Por exemplo, nós temos na língua portuguesa vários recursos que nós usamos para enfeitar, para dar mais vida ou para atingir o objetivo que nós queremos a partir da nossa linguagem. Uma figura muito utilizada nos poemas, sejam eles o poema do cordel, seja o repente, qualquer tipo de poema que nós possamos escrever. É uma figura chamada metáfora. O que é a metáfora? A metáfora nada mais é do que uma comparação, quando eu comparo alguma coisa, porém eu não uso os conectivos ou as palavrinhas que demonstram comparação. Quando eu falo, por exemplo, eu sou mais alta que o Felipe, eu sou tão baixa quanto a Maria, eu sou tão estudiosa
quanto o Bruno. Eu sou mais baixa que o Bernardo. Então, a gente está comparando. Porém, a metáfora, ela não faz isso. Quando eu digo a criança na escola é real cobrando juro, é pedra no alicerce, é um tijolo no muro. Eu não falo que a importância da criança, a presença da criança na escola é tão importante quanto o alicerce de uma casa, quanto um tijolo no muro. Eu não faço essa comparação direta. Eu comparo a importância dessa criança com outros elementos, né? E aí, ao longo do poema, que a gente vai estudar durante toda essa semana no Eclés, vocês vão ver que ele compara essa criança com vários elementos. Porém, ele não faz uma comparação direta, usando o como, o tão quanto, o mais que, menos que. Ele já compara diretamente. A criança na escola é pedra. Ele não diz que a criança é como uma pedra, é como um tijolo, não. Ele já vai direto. Então, a metáfora é uma figura que nós usamos muito, não só nos poemas, aí, como por exemplo os cordéis, ou seja nos poemas normais, sejam nos repentes para serem cantados. E aí, galerinha, nós vamos ter várias outras características que nós vamos recordar. Por quê? Algumas características do poema nós já estudamos anteriormente, né? Por exemplo, todo poema é escrito, né, em versos. O que são versos? Verso é cada linha da minha poesia. Esse conjunto de linhas formam as estrofes. E de estrofe em estrofe eu vou formando o meu poema. Seja ele de quantas estrofes, eu quero construir um poema de 10, de 20. Aí depende da minha imaginação para o tanto de estrofe. Turma do sexto ano, sobre cordel, sobre poema, por enquanto nós vamos ficar aqui. Nós vamos desenvolvendo as atividades e depois nós voltaremos com mais vídeos. Tchau, galerinha!